Quando se trata da gestão de recursos públicos, todos nós exigimos honestidade, transparência e eficácia. Nesse sentido, a Lei de Licitações e Contratos de 1993 representou um avanço. Mas, de acordo com muitos estudiosos, para que possa cumprir sua finalidade, esse instrumento legal precisa ser modernizado. E para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o advogado Jacoby Fernandes, especialista em direito público. Seja bem-vindo, doutor Jacoby. Obrigado, Paulo. O que aconteceu com a lei? Ela, depois de mais de 60 medidas provisórias, 19 outras leis, eu não sei quantas normas, ela de fato não entrou em vigor? Isso, a lei de licitações não teve um tempo de maturação adequado. Ela teve coisas muito boas, como você destacou logo no início, mas agora é hora de nós modernizarmos a legislação. É importante ter a compreensão de que essa legislação cumpre alguns dispositivos da Constituição. O primeiro deles é a isonomia. É preciso que o poder público trate isonomicamente os que querem participar de uma licitação. O segundo, e isso é esquecido pelo poder público e é uma grande causa de corrupção, é o dever de pagar o contratado. Então, hoje em dia, embora na lei de licitações existam dispositivos muito bons que assegurem a quem é contratado pela administração pública receber o seu pagamento, essa parte da lei foi esquecida. E o terceiro ponto é que o legislador, para dar cumprimento às regras da Constituição, estabeleceu o ato jurídico perfeito como intangível. O contrato, uma vez firmado, deve ser executado. E hoje em dia, na prática, a pretexto de se exercer o controle pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas, todos se sentem autorizados a sustar contratos. Pela Constituição Federal, o poder de sustar contratos é do Parlamento, é do Congresso. Mas hoje em dia, qualquer irregularidade se susta o contrato para ser retomado muito à frente, com graves ônus para a sociedade pela interrupção dos serviços. Ou seja, a lei, no seu entender, deixa muitas brechas para que o gestor seja discricionário, ou seja, ele faça valer apenas o seu ponto de vista e não se sinta obrigado a cumprir a sua parte do contrato, que é pagar o prestador de serviços ou aquele que vende o produto, o serviço, e deixa outras brechas também quando deixa de tratar de forma isonômica. Eu gostaria que o senhor desse exemplos práticos. Isso. Então vamos lá. Em relação ao dever de pagar o contratado, todo empresário, quando negocia com o serviço público, ele tem que primeiro investir para depois receber. No poder público não se paga antecipado como regra. Mas olha, essa vedação não vem da lei de licitações, pagar antecipado. Tem situações em que o empresário tem que investir e tem que ser remunerado pelo investimento que faz. Em relação ao dever de pagar o contratado, o artigo 5º da Lei de Licitações, atual e em vigor, e que ninguém sabe disso, estabelece que se deve pagar o contratado de acordo com a ordem de exigibilidade do crédito. O que significa isso? Se o Paulo presta um serviço para a administração pública e encerra esse serviço, vamos imaginar no dia 10 de julho, e eu presto um serviço à administração pública e encerro esse serviço no dia 20 de julho, é natural, pelo artigo 5º, que o Paulo receba primeiro. Ou seja, quem executa primeiro e termina o serviço antes tem o dever de receber de acordo com uma ordem cronológica da execução e não em função do relacionamento que tem com o governo. Ou seja, o senhor está, de uma certa forma, sugerindo que algum governo, em algum lugar, pode preterir, pode adiar o pagamento daquele que foi o vencedor de uma licitação, se ele não é aquele mais próximo, digamos assim, mais ligado àquele grupo político. Exatamente. Veja, o artigo 5º tentou impedir a corrupção da tesouraria, que é assim chamada a ideia de se pagar primeiro os amigos e não pagar os inimigos. O pior, é o calote do governo. Isso faz muitas empresas quebrar. O que diz o artigo 5º? O artigo 5º da Lei de Licitações estabelece que se deve pagar todos os valores da Lei de Licitações de acordo com a moeda corrente nacional e de acordo com a ordem de exigibilidade do crédito. Um crédito se torna exigível a partir do momento que o contrato é executado. E, para nossa felicidade, o artigo 92 criminalizou essa conduta de violar a ordem. É a mesma coisa, Paulo, que o precatório, não é? No judiciário, que todos nós conhecemos. A Lei de Licitações estabeleceu a regra do precatório.
Quem executa primeiro, recebe primeiro. Então, o que aconteceu na prática? Esse dispositivo não foi fiscalizado o cumprimento. Os tribunais de contas do Brasil, a maioria deles, entendeu que não deveria fiscalizar a ordem de pagamento, porque isso seria tutelar direito privado. Quando nós estávamos no Tribunal de Contas, buscamos que os tribunais de contas passassem a fiscalizar também a ordem de pagamento. Veja, a despesa pública, ela deve ter um valor correto e uma data certa de pagamento. Com isso, nós retiramos da mão do gestor o poder discricionário de pagar quem ele quer e não pagar quem ele não quer. Então, isso não pode ficar na mão do gestor. E na lei existe mecanismo para isso. Só que nunca foi cumprido, nunca foi fiscalizado. Então, nós estamos tentando mudar uma lei e não podemos esquecer nessa mudança aspectos que ela tem de positivo e que nunca floresceram. O que poderia ser feito no sentido de qualificar melhor o servidor que vai ser, praticamente, na prática, o juiz de quem vai vencer aquela licitação? Isso. Veja, na lei de licitações atual e em vigor a 8666, tem um artigo que determina que na comissão de licitação de 3 servidores, 2 devem ser qualificados. Mas não existe em nenhum lugar, nem na lei do RDC, nem na lei do pregão, nem na lei 8666, o dever de qualificar. Que qualificação seria essa? Isso. Quais seriam os atributos de um gestor público habilitado a participar como gestor das licitações? Isso. A então, arbitrar, no caso. Ele vai julgar processos licitatórios. Então, veja só, a lei de licitações atual, eu preciso fazer um parênteses antes de responder sua pergunta. A lei de licitações atual permite, no artigo 118, que os estados, no artigo 118 da atual lei, que os estados editem norma própria sobre licitações, observados os princípios da lei 8666. Nós ajudamos a fazer no Maranhão o Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão. Lá tem um código implantado há 1 ano e 4 meses. Nesse 1 ano e 4 meses não tivemos nenhuma paralisação de licitações. O Maranhão tem uma lei moderna. E o que nós colocamos lá? Nós colocamos que os servidores que vão se envolver em licitações deveriam receber um treinamento prévio, um curso específico de 20 a 40 horas. E depois desse curso ele tem que ser avaliado, o conhecimento técnico. E se não for aprovado nesse curso, o gestor pode mantê-lo. Vamos imaginar alguém que não conseguiu todo o conhecimento, mas tem as virtudes morais para isso. E qual seria a consequência? Como essa pessoa qualificada, desculpe, porque eu acho importante isso, como essa pessoa qualificada e aprovada em todas as etapas de avaliação para ser o gestor público, no caso, para ser o braço do poder público nesse caso, como ela pode se defender do poder, daquele poder discricionário de quem é suponhamos, um secretário muito poderoso, um governador de estado? No código no Maranhão nós colocamos o seguinte: quem não for aprovado nessa prova que se faz no final, pode ser mantido do cargo com a responsabilidade solidária do nomeante. Então, essa é uma forma de combater a corrupção. Por quê? Porque a partir do momento em que o nomeante, a autoridade que nomeia, passa a entender que ele responde junto pelos erros do subordinado, que não tem a qualificação, nós criamos um mecanismo de defesa. Hoje, a única instituição no Brasil que tem obrigado o gestor a qualificar os servidores na licitação são os tribunais de contas. O TCU disparado nesse assunto. Ele recomenda, quando encontra uma irregularidade, qualificar os servidores. Mas na legislação não tem essa obrigação. Na segunda edição da medida provisória do pregão, que instituiu o pregão no Brasil, a primeira edição saiu sem uma linha sobre o dever de qualificar. Nós, na época, fomos até a consultoria jurídica da Presidência da República e pedimos a inclusão de um dispositivo que qualificasse o servidor, previamente, antes de assumir a responsabilidade. Porque uma forma de combater a corrupção é pelo esclarecimento. Se o servidor souber todo o ônus que vai recair sobre ele em atos irregulares, provavelmente a maioria dos servidores brasileiros não aceitasse participar de comissão de licitação. Professor, uma pergunta prática aqui. Com muita frequência, eu sou um cidadão e vejo isso acontecer em vários estados, em municípios também. A empresa de publicidade que faz a campanha do candidato vitorioso é praticamente a mesma que vai executar aquela conta de publicidade quando da administração do candidato vencedor. Como isso pode ser evitado? Veja só. E como isso acontece?
Existe aí um grande dilema para o legislador. O nosso propósito nessa modernização é que nós coloquemos todo o processo licitatório numa norma só. Hoje nós temos 180 normas sobre licitação só na esfera federal. Qual é o dilema que nós temos que enfrentar? É que a publicidade é um trabalho intelectual. E um trabalho intelectual nós não podemos medir pela menor proposta. Aí entra o artigo 46. Entra o artigo 46 da atual Lei de Licitações e uma legislação específica da publicidade no Brasil. A publicidade hoje não se rege pela 8666. O que diz o artigo 46? O artigo 46, eu acho que é um dispositivo que deve ser mantido na nova norma. Ele estabelece que serviços de natureza predominantemente intelectual devem ser listados por técnica e preço ou melhor técnica, e não por menor preço. Eu acho que ele deve ser mantido e explico por quê. Mas fica muito difícil julgar, assim, né? Não fica difícil. Fica difícil balizar. Isso, criar fica um critério difícil criar critérios. Veja só, existe um problema hoje no nosso Brasil, no nosso país, que é a dificuldade de termos projetos de qualidade. As empresas que faziam projetos foram fechando as portas porque passou a ser licitado por menor preço. Na área de publicidade, é difícil nós colocarmos a licitação de menor preço. Nós precisamos ter critérios de julgamento. A lei de publicidade estabeleceu que isso se faz através de uma comissão julgadora. Então, não se faz necessariamente por servidor público, mas se faz por uma comissão julgadora, porque é um trabalho de criatividade. Nessa criatividade é onde entra o subjetivismo da avaliação. E isso faz com que, normalmente, a empresa que trabalhou na campanha política seja escolhida depois. Então, não é porque, na maior parte dos casos isso acontece, que nós vamos passar a licitar pelo menor preço publicidade. Ou por outra, saindo um pouco da área de publicidade, um serviço de arquitetura e urbanismo. Se entra o escritório, por exemplo, do professor Oscar Niemeyer, já é isso já chama a atenção, né? Chama a atenção. Mas isso não seria também uma forma de desbalancear, vamos dizer assim, um julgamento? Nós não podemos ter, em qualquer legislação, reserva de mercado. Então, quando a gente se refere ao escritório de arquitetura, na lei de licitações, essa parte ficou muito bem balizada nos projetos. No artigo 12, temos as regras específicas. E eu costumo dizer o seguinte, eu sou um fã da arquitetura de Niemeyer, mas as obras dele não passam pelo artigo 12. O artigo 12 coloca como primeiro elemento no julgamento da licitação segurança, depois funcionalidade, economia na execução, conservação e operação. Veja, quando nós encontramos rampas de mármore branco em Brasília, que tem um céu maravilhoso, né? Nós temos uma oportunidade de acidentes ali muito grande, né? A rampa realmente fica linda, né? Fica linda. Mas a gente imaginar um servidor público subindo essa rampa em dia de chuva, né? Com processo debaixo do braço, uma senhora de salto alto, né? Fica complicado isso. Então, é preciso que a gente reveja alguns postulados deixados por Niemeyer, que projetou a inteligência brasileira no mundo, para que a gente adeque essa inteligência a postulados da lei de licitação. Então, na área de projetos, a lei está muito bem colocada. O artigo 12 define com clareza os valores que a sociedade precisa numa obra pública. Primeiro elemento, segurança, depois funcionalidade, depois economia na execução, conservação e operação. Nós temos outros arquitetos aqui em Brasília que fizeram minhocão da UNB, enterraram o prédio lá embaixo, sem luz, sem iluminação, numa cidade como são as cidades brasileiras, né? Bem ventiladas, gerando bem uma demanda de energia para suprir o ar-condicionado. Isso. Então, hoje esses projetos não passam na lei de licitações, mas nós temos que retornar aos projetos listados por técnica e preço, onde nós possamos pontuar com clareza, a sociedade conheça isso. E, Paulo, existe uma coisa que nós temos que resgatar em prol da juventude do nosso país, que é a figura do concurso. O que fez na lei de licitações? Regulamentou mal esse instituto. O concurso é para ser assim, 2 etapas. Primeira etapa, a escolha do esboço, e quem ganhar o esboço, nós vamos contratar para desenvolver, para que a juventude tenha espaço na arquitetura, na engenharia, e que a gente possa resgatar esses valores e as pessoas voltarem a acreditar na lei. Mas os concursos também dependem, desculpe interromper, mas o raciocínio vem aqui, eu tenho medo de esquecer depois.
quem julga também deve ser idôneo, sobretudo, não é que também deve, e por princípio deve ser idôneo. Por princípio deve ser idôneo. Isso é um postulado básico que nós temos que ter. Então, como é que nós podemos reverter esse processo todo? Através de um processo educativo. Né? Sem educação, nós não passamos por isso. Veja que nós temos uma expectativa grande como juristas de que as pessoas voltem o olhar quando vão postular nas ruas gestão pública, melhoria da qualidade do serviço público, combate à corrupção, percebam que a lei é um instrumento disso. Mas não só a lei, a interpretação sobre ela. Vou lhe contar, por exemplo, o que a interpretação fez com a 8666. Criou-se, e não está nessa lei, e acusa essa lei da burocracia, não está nessa lei que antes de fazer uma licitação tem que ter 3 propostas válidas. Para fazer estimativa de preços de um microfone, de um equipamento de som, antes de fazer a licitação eu tenho que fazer uma estimativa de preços. Como a maioria recomenda que se faça isso? Que se vá ao mercado e busque 3 propostas num fornecedor. Então eu dou informação privilegiada antes da licitação, que vai ter uma licitação, obrigo o fornecedor a revelar o preço antes. Isso não está na lei de licitações. A lei manda fazer uma reserva de orçamento. Isso numa época em que qualquer dado é acessível em sua própria casa, em qualquer lugar, via internet, via telefone, smartphone, celular. Isso. Né? Qual seria a alternativa, então? Isso. O governo federal montou... Para não deixar sem balizamento. Isso. O governo federal montou um banco de dados de preços, o CISPP, que funciona no Ministério do Planejamento, acessível pela internet. Mas, no entanto, os órgãos de controle continuam recomendando, antes de fazer uma licitação, busque 3 propostas válidas no mercado. E pode servir como instrumento para mascarar outras intenções também. Outras intenções. Porque quando se trata de serviço, sobretudo. Na hora que o servidor público vai perguntar para um fornecedor se vende, ele já quer saber se vai ter licitação, quando vai ser. Então, começa a relação servidor-iniciativa privada por alguma coisa que não está na lei de licitações. O que a nova lei poderia abrir em termos de possibilidades, já que temos a internet como instrumento? Como balizador. Eu acredito que existam algumas coisas que já podem ser feitas e algumas que já estão sendo feitas. Por exemplo, Minas Gerais implantou o sistema de registros permanente. Nós ajudamos a redigir a norma. E hoje a CEMIG é uma referência de compras para o Brasil. Por quê? Porque se compra muito rápido. Acabou-se com a insanidade de ter processo de compra todos os anos. Lá se faz uma compra e no ano seguinte se permite que todos os licitantes apresentem novos lances. Com isso nós atualizamos os preços para cima e para baixo num mesmo processo. Eu junto uma nova tabela do que eu preciso e reabro a fase de lances. Então, existe como dar modernidade e melhorar a gestão. A CEMIG hoje tem recordes de compra entre o pedido e a assinatura do contrato, porque plantou essa ferramenta do Estado de Minas Gerais. No Maranhão já está sendo implantado também. Então, o Brasil precisa de ferramentas novas. A nova norma deve cuidar disso e de resgatar a parte boa da lei de licitações que visou o combate à corrupção. Professor Jacobi, agora numa perspectiva macro, da macroeconomia do interesse do país, em que medida a não existência de uma lei de regras rígidas, isso pode prejudicar o Brasil economicamente? Hoje não é só a legislação, é a insegurança jurídica. Nós não vamos conseguir atrair investimentos ao nosso país e o dinheiro está sobrando no Brasil, o que está faltando é gestão. Nós não vamos conseguir atrair dinheiro público no nosso país com a insegurança que existe de se parar processo licitatório toda hora, de se parar contrato toda hora e de se negar ao contratado o único direito que ele busca, que é o pagamento. Então é necessário que nós investimos na modernização da lei, na qualificação do servidor público e no resgate dos valores para que os órgãos que controlam a administração pública não venham a colocar burocracias que não têm valor na finalidade da atuação. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A entrevista foi interessantíssima. Eu lhe convido já de antemão a voltar para que conversemos mais uma vez sobre esse assunto tão interessante e da mais alta importância para o nosso país. O seu programa exerce um valor fundamental que é oportunizar à sociedade o conhecimento
sem interferências econômicas. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Cidadania conversou com o professor e advogado Jacobi Fernandes sobre a lei de licitações. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode também ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.